Estamos aqui, André, essa reunião, os técnicos também de prestação estão acompanhando essa reunião também e anotando aí os encaminhamentos. Essa reunião ela é necessária porque nós iniciamos um processo aí de oficinas SIGEP na ADRE, nos dias 29, 30 e 31, agora a semana que passou. E hoje a gente vai fazer essa avaliação e também falar um pouquinho sobre a próxima formação presencial, que vai ser dia 9/11, agora sábado. Nós temos 2 locais, não é, já reservados, já tem os slides aí aparecendo, 9/11, sábado, das 9 ao meio-dia. E nós temos aqui o CEL Casablanca e a própria ADRE. Nós estamos decidindo isso, por quê? Depende das inscrições. Então, após essa reunião, quando essa reunião terminar, nós vamos encaminhar o link para vocês no grupo dos mantenedores, no grupo do SIGEP também, para inscrição para essa... É um convite, né, Jair? Porque convite. Como não é parte do horário de trabalho de muitos, mas é um convite para aqueles que desejam, então, participar dessa formação SIGEP, essa oficina SIGEP presencial. Nós disponibilizamos aí o sábado das 9 às 12. Inclusive, o sistema fica até mais rápido, né? Mais fácil de manuseio, tá bom? Então, terminando a reunião, a gente vai mandar um link para vocês e, com interessados, a gente só pede realmente para colocar o nome aqueles que têm intenção de vir, né? Porque são vagas limitadas para essa formação presencial, que ela é acompanhada pelo técnico aqui, pela gestão de parcerias. E aí nós devolvemos para vocês, então, os inscritos ali por ordem de inscrição, tá? Também essa reunião é importante porque nós fizemos a formação dia 29, manhã e tarde, 30, manhã e tarde, 31, manhã e tarde. E nem todos participaram. Inclusive, puxar a orelha de um pessoal que faltou. E nós temos hoje uma recuperação. O que é a recuperação? Para aquele que faltou, ou para aquele que não conseguiu acompanhar mais de uma pessoa, até pelo limite de espaço que nós tínhamos aqui, o computador, né, para cada pessoa. Então, fica gravado isso. E também para o mantenedor, né, que às vezes ele não trata direto com o SIGEP e ele quer saber o que está acontecendo. Então, essa gravação ela serve para isso, tá? É um resumo aí das oficinas do 29, 30 e 31. Com o Plus, tem mais coisas aí também que a gente já acrescentou, como a gente comentou, esse material aí é um documento vivo que a gente está, de acordo com as análises de prestações, a gente vai incluindo dicas, enfim, e atalhos aí para chegar no local, tá bom? Então, o objetivo é esse, deixar gravada essa reunião para o mantenedor, para o diretor, para todo mundo se inteirar aí do que aconteceu, do que foi, né, esses dias de avaliação de oficina aqui na ADRE, Campo Limpo. A avaliação nós fizemos, né, uma avaliação QR Code que estava lá na porta, mandamos também aí no grupinho. Esse QR Code é muito legal porque a gente tem a devolutiva de vocês, né, dos que vieram presencialmente na ADRE, e de forma unânime, vocês sinalizaram para a gente que esse tipo de oficina funciona, né? Então, portanto, a gente já avisa que essa será a última reunião online, né, e oficina, ou formação online do SIGEP. Tá? A gente entende que esse formato ele é importante, até fica gravado aí, é bom para consulta, material de consulta, mas ele não é muito eficaz aí no dia a dia. Então, esse formato que fizemos aqui, que a pessoa que lida com o SIGEP vem presencialmente, senta do lado do técnico, computador, e coloca a mão na massa, como se diz popularmente, funciona e foi avaliado aí por vocês como o método mais eficaz. Então, a gente vai continuar com isso, né? Que dia a gente vai fazer o plantão, né, Jair? Nós vamos fazer o plantão durante o mês de novembro, né? Aí são dias alternados, né? Nós vamos ter a maioria nas segundas-feiras, mas nós também vamos ter em outros dias da semana. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, terminando essa reunião, a gente vai mandar o link para vocês. Do interesse do dia 9/11, a gente pede para colocar realmente o nome daqueles que vão vir aqui, né? Porque vai ocupar uma vaga, um computador, um local. Nós temos aqui a ADRE Campo Limpo e o CEL Casablanca. Os 2 locais estão reservados, os 2 laboratórios de informática estão reservados. E a gente, dependendo do número de pessoas, a gente vai usar um ou outro, tá? E nesse mesmo link, vamos mandar já o primeiro dia de plantão. É importante isso, a gente coloca já o dia de plantão, tá? Nesse link também, para informar para vocês, tá bom?
Agora a gente passa, né, para o material. Então, aqueles que já participaram da oficina, pode parecer um pouco repetitivo, né, porque a gente vai retomar os slides, os pontos que foram discutidos, mas tem coisa nova aí, porque dessas oficinas já surgiu aí uma novidade, umas dicas. A gente tem esse material também, está todo aí, vai, né, vai aparecer aí, e vai ser disponibilizado também em PDF para vocês, tá? A gente pode mandar assim que terminar a reunião, junto com o link do interesse aí para a sala, tá bom? Nosso bate-papo fica lá, vocês podem escrever um comentário, os técnicos aí estão acompanhando também essa reunião, está sendo gravada, para depois colocar no nosso canal. Vamos lá, então a gente costuma fazer uma reunião de 1 hora, tá? É o tempo que a gente sempre entende que é conveniente aí para esse tipo de reunião. Boa tarde, gente. Então, vamos iniciar a nossa oficina online referente ao CIGEP. A gente vai deixar o finalzinho da reunião para vocês tirem algumas dúvidas, se necessário. Aqui pelo bate-papo mesmo. Se puderem me sinalizar se estão me ouvindo. E a gente vai iniciar. Estamos. Ótimo, obrigada. Iniciando aqui, a gente coloca para vocês como é a carinha do CIGEP, que a Dri Campo Limpo tem a visualização, né? A gente tem, aqui no mouse vai ficar um pouco mais tranquilo, que eu consigo passar aqui pelo cursor, a gente tem acesso a todas essas abas, né? Não é a mesma visualização que as unidades têm, as unidades parceiras possuem. E a gente vai falar de 2 abas super importantes, né, para as parcerias, que são as abas de informação e a aba de comprovação. Vamos iniciar pela aba de informação, que ela contém todo o resumo de informações relacionadas à parceria. Os itens utilizados pelas unidades serão o item de parceria, o item de provisão e o item de favorecidos. Então, na aba de informação, ela contém as informações sobre o resumo da prestação de contas, né, que é aquela telinha dos relógios. O que a gente vem falando para vocês? Não se atentem, né, não se apeguem, na verdade, né, essa questão dos relógios, se eles estão se movimentando ou não, porque eles estão com problemas, tá? Então, a parte que a gente vai se atentar seria essa parte aqui realmente dos saldos, né, o resumo da prestação de contas. Aquele saldo da conta corrente, tudo que entrou e saiu da conta corrente e da conta de investimento, perdão, e o resumo da conta de provisão, que fica aqui, logo aqui embaixo. Então, voltando, ainda na aba de informação, a gente vai ter esse item de provisão. O que é o item de provisão? É o resumo de informação do fundo provisionado. Ele vem para cá por quê? Porque ele é alimentado pela aba de movimentação bancária. Então, a gente solicita para vocês não realizar nenhum lançamento nessa aba. Por quê? Justamente porque a função dela é ser alimentada pelos valores lançados diretamente na aba de movimentação bancária. Por que haveria necessidade das organizações entrar nessa aba de provisão? Aqui a gente coloca um resuminho. Caso os valores lançados na movimentação bancária ou nos rendimentos da provisão estejam corretos, mas não estejam compondo o saldo final da prestação de contas, que seria a tela de relógios, provavelmente os valores não foram importados para a tela de provisão. Dessa forma, a OSC deverá calcular o exercício nesta aba. Então, essa aba de provisão é só se acontecer algo na aba de movimentação bancária que não esteja compondo os saldos lá na telinha dos relógios. Então, normalmente, os valores serão modificados e o saldo ficará correto. Quando a organização entrar aqui na tela de relógios e verificar que, por algum motivo, ou o rendimento da provisão ou a movimentação bancária não está sendo alimentada na tela de relógios, provavelmente o valor não está subindo aqui para essa tela de provisão. Então, vocês entram aqui na tela de provisão, calculam o exercício e os valores serão alterados. Se não alterar, aí a gente precisa verificar o que está acontecendo. Mas, normalmente, acontece. Eles alteram. A próxima aba, o próximo item seria o item de favorecidos. O que é o item de favorecidos? Vocês vão cadastrar todos os prestadores, né, empresas que prestam serviço para a unidade parceira, né, para o SEI, seja ela contabilidade, manutenção, compra de material, supermercado, alimento, enfim, todos os prestadores de serviço.
a gente soube, né, através das oficinas presencial, que vocês conseguem, muitas unidades não estavam entrando neste item, né, de favorecidos. Vocês faziam o cadastramento direto pela aba de despesas gerais, né, ou pelo lançamento direto na prestação de contas na conciliação. Qual é o problema de vocês fazerem direto pela conciliação bancária? É porque vocês não têm acesso ao resumo de favorecidos que já estão cadastrados no sistema, né? E uma vez que vocês não têm o acesso a esse resumo, muitas vezes pode acontecer do cadastro do fornecedor estar cadastrado 2, 3, 4 vezes e isso interferir no lançamento da prestação de contas e, fatalmente, ele vai interferir no saldo. Então, assim, o que a gente pede? Todas as vezes que vocês forem cadastrar algum favorecido, verificar antes na tela, né, aqui, na aba de informações, no item de favorecidos, se ele já não está cadastrado. Mas é um mesmo fornecedor, mas ele possui um CNPJ diferente. Aí é uma informação, aí é uma outra situação. Por quê? O sistema, ele não entende o cadastro duplicado. Então, assim, mesmo que vocês cadastrem um fornecedor com o mesmo CNPJ, ele vai cadastrar quantas vezes for necessário. Ele não tem um sistema de alerta que fale, olha, vamos parar porque aqui esse CNPJ já está cadastrado. Ele não faz isso. Então, se o fornecedor está, né, na nota, tudo direitinho, com um CNPJ diferente, aí sim ele pode ser cadastrado. Mas quando é o mesmo CNPJ, procura verificar primeiro, né? Principalmente em casos de organização, que tem muitas unidades, né? Então, de repente, o mesmo favorecido, ele presta serviço para várias unidades diferentes. Então, às vezes, o diretor daquela unidade já cadastrou, o da outra não sabe, vai cadastra de novo. Então, isso acontece muitas vezes quando a organização tem mais de uma unidade parceira, tá? Então, assim, a gente coloca aqui, ó, se durante a conciliação da despesa o lançamento realizado constar duplicado, provavelmente o fornecedor está cadastrado duas vezes. Dessa forma, é necessário excluir o cadastro para regularizar os lançamentos. Para excluir o cadastro, tem que vir aqui no lapzinho e excluir o cadastro que vocês estão vendo lá duplicado. Se tiver mais de uma vez, mais de duas vezes, tem que excluir quantas forem necessárias e deixar um cadastro apenas, por CNPJ. Aí a gente vem aqui para a aba de comprovações. A aba de comprovações, ela é um item, né, utilizado pela organização para lançamento de todas as informações da prestação de contas. Então, a gente vai começar pelo item de conciliação bancária, que é onde vocês fazem o lançamento do extrato OFX e dos extratos em PDF. Então, aqui a gente pede para quê? Para que vocês se atentem ao período da prestação para a submissão dos extratos em OFX, inserir os extratos em PDF do período solicitado, ou seja, se eu tenho um período de 1 a 4 a 30/6, então eu vou colocar o PDF e os extratos em PDF e o OFX apenas nesse período. Aí a gente colocou uma observação aqui que o sistema espera um anexo no período e não 3. Por quê? Porque todas as vezes que vocês vão submeter a prestação de contas, vão fazer uma pré-análise, o sistema ele fica apontando que vocês colocaram 3 documentos ao invés de 1. Aqui não há problema nenhum, tá? Porque isso não impede a submissão da prestação de contas. Vocês podem colocar os 3 ou 4 PDFs no período ou apenas 1. Aí fica a critério de vocês. Então, todas as vezes que vocês forem colocar um PDF, precisa se atentar aqui, a caixinha da conta, né? Por quê? Porque ela divide a conta corrente, a conta investimento e a conta previsão. A conta corrente termo, investimento e provisão. E pode haver unidades que, além da conta corrente termo, tem a conta movimentação. Por quê? Porque o dinheiro passa apenas pela conta do Brasil e ele movimenta em outra conta. Então, a gente também precisa ter essa conta movimentação aqui nessa caixinha. Então, independente se eu tenho o extrato OFX da conta, a organização tem a obrigação de inserir os extratos em PDF da conta corrente, investimento e poupança. Cada um aqui na sua caixinha correspondente. A aba de movimentação bancária. A gente já falou sobre ela um pouquinho lá na aba de informação. Aqui é para lançamento de todos os valores relacionados à provisão, né? Ou seja, toda a quantia que é depositada ou retirada do fundo provisionado deverá ser lançada nessa aba. Então, a gente entra lá na aba de movimentação, clica em novo documento para inserir a movimentação do fundo provisionado. E aí, nesta tela, gente, é importante a gente falar, porque aqui ele fica um resuminho, né, do que foi
movimentado. Se é da corrente para poupança, da poupança para corrente. Aqui a gente não precisa subir extratos, tá? Por quê? Porque o extrato, ele já fica nessa aba aqui, ó, de poupança, conta corrente e investimento. Então, todas as vezes que vocês fizerem movimentação no fundo provisionado, não é necessário subir extrato aqui, porque a gente já consegue identificar na aba de conciliação bancária. Então, toda vez que a movimentação ocorrer da conta corrente para a conta poupança, eu vou lançar a conta débito sendo a saída, né, a conta corrente, e a conta crédito sempre a conta poupança. Conta corrente tem o FX, então ele sempre vai ficar verdinho aqui. Então, o que vocês precisam entender? Espera o valor aparecer, porque não adianta ficar verde apenas. Ficar verde, isso que significa que o SIGEP encontrou o valor que vocês colocaram aqui em cima. Só que ele não selecionou automaticamente. Então, se ele não fizer essa seleção automática, vocês precisam vir aqui na abinha e selecionar o valor manual, tá? Então, só quando o valor aparecer aqui, ou vocês selecionarem ele de forma manual, que o valor será conciliado. E aí, aqui, o lançamento da conta crédito ficará em rosa, porque a conta provisão ela não tem o FX, tá? Então, conta débito, quando for de corrente para poupança, a conta débito sempre vai ser a corrente e a conta crédito, a poupança. E quando for ao contrário, né, da conta poupança para conta corrente, a mesma situação vai se apresentar, mas ao inverso. Aqui, a gente vai ter o lançamento da conta débito, sempre a conta de provisão, e todas as vezes que o dinheiro está saindo da conta provisão, eu preciso informar um motivo. Então, assim, por que pela legislação, pela portaria, eu posso utilizar o dinheiro da conta provisão para quê? Para pagamento de 13º, férias, rescisão. Então, aqui vocês vão lançar os valores referentes, correspondentes, né, ao débito do valor da conta provisão. Então, saiu aqui da conta provisão, vai ficar rosa porque não tem o FX, lancei o valor e vou creditar na conta corrente. A mesma coisa, aguarda aparecer o valor aqui para depois vocês conciliarem a despesa e atualizar. Tá? Aba de recursos humanos. A gente sabe da complexidade dessas abas. A gente está apresentando, o sistema está apresentando algumas intercorrências por conta de algumas atualizações do sistema, tá? Então, normalmente, né, a gente vai seguir este fluxo. Aba de folha de pagamento, vamos começar pela aba de folha de pagamento complementar. Ela tem as divisões, né, das folhas. Então, ela é utilizada para adiantamento salarial, prêmio, rescisão complementar ou folha de pagamento complementar. A gente trouxe um exemplo aqui referente a adiantamento salarial. Tá? Então, aqui eu vou identificar o pagamento, aqui se refere, né, a esse pagamento, que é o adiantamento salarial, a competência, a referência, aqui vai sempre selecionar o banco e a agência, e a data do pagamento. No caso de adiantamento salarial, eu tenho apenas dois valores, que seriam o salário base, né, aqui em cima, e o valor de imposto de renda, se houver, se for o caso. Isso vai depender do regime, né, administrado pela organização. E aqui o total líquido, que é o valor, né, do adiantamento salarial ou do prêmio, enfim, o valor que vocês lançarem aqui, menos os impostos que são deduzidos, que normalmente é o imposto de renda apenas. E o total líquido vai ser lançado aqui. Nesse caso, não há dedução de imposto de renda, então o valor líquido ele permanece igual ao que está aqui. Então, todas as vezes que vocês alimentarem a aba de folha, isso é um padrão, né, para as abas de folha de pagamento, ele vai abrir as outras abinhas. Então, folha complementar, lancei aqui, ele vai abrir resumo, que na verdade é a cópia, né, do que vocês colocaram aqui na folha complementar, vai abrir a aba de documentos, pessoas, pagamentos e as demais. Então, o que a gente precisa se atentar, né? As abas de documentos, a aba de pessoas. Porque a aba de documentos, eu vou colocar, inserir todos os documentos relacionados àquele pagamento que eu estou fazendo. Então, geralmente é a folha, né? E o lerite, se for prestação de contas especial, enfim. E a aba de pessoas para eu conciliar todos os valores que eu estou demonstrando aqui no valor de total líquido, né? E aí a gente está pedindo para vocês se atentarem a essa aba de pagamentos. A gente vai exemplificar ela um pouquinho mais à frente, quando eu terminar de falar sobre os pagamentos. Essa aba de pagamentos é super importante, porque ela é um resumo de todo o lançamento que vocês fizeram aqui na aba de pessoas. Então, vamos supor que eu esqueci de conciliar alguém, ou
eu achei que não tinha conciliado e conciliei de novo. Às vezes o sistema ele entende, né, esse lançamento 2 vezes. E aí ele interfere também no saldo. Então, é bom que vocês sempre verifiquem essa aba de pagamentos, porque ele vai demonstrar para vocês se tem valor duplicado, se tem algum funcionário que não foi conciliado. Então, sempre é uma dica importante essa aba de pagamentos, que ela influencia no saldo final. A aba de recursos humanos do pagamento mensal, ele segue, né, mais ou menos o mesmo padrão, só que aqui vocês vão colocar todas as informações relativas à folha mensal. Aí a gente pede aqui, né, exclui-se, né, desse valor o pagamento referente a férias e rescisão. Né, e aqui vocês vão acrescentar o valor do fundo provisionado, que segue a base do fundo de garantia, sobre a base do fundo de garantia. Então, mesma situação, vai abrir documentos e pessoas, conciliação das pessoas de forma individual, aba de documentos, vou subir folha, resumo do CPF web e outros documentos pertinentes à folha de pagamento, rateio, enfim, todas essas informações. Aí aqui na aba de pagamentos, os valores individuais dos funcionários. Esse valor aqui a gente colocou, por quê? Porque ele sobe de forma automática. Todas as vezes que eu lanço algum valor na folha complementar, ele vem para cá de forma automática. Então, esse verdinho aqui para vocês são valores que não são passíveis de edição, porque eles já foram lançados anteriormente. Já na aba de recursos humanos para pagamento de férias, o mesmo padrão de lançamento, aqui só valores referentes às férias. A gente sabe que o sistema está com uma interferência, que ele não está reconhecendo os valores referentes a 1/3, e ele está subindo o valor referente a INSS aqui no campo de resumo. Então, esse chamado já foi aberto lá na secretaria, tá? Só para vocês ficarem cientes. E aqui é a mesma coisa, vou colocar valores somente referente às férias, né? E subir os documentos pertinentes às férias e fazer o pagamento individual das pessoas. A mesma coisa aqui, ó, no pagamento mensal. Observar essa aba de pagamentos, para ver se não existe pagamento duplicado ou funcionários que não foram considerados. E aqui a mesma coisa para férias. Aba de recursos humanos para pagamento de rescisão. A gente tem, essa aba é um pouco mais complexa, por quê? Porque a rescisão ela não é feita direto aqui na aba de recursos humanos. Vocês vão lançar aqui o valor de resumo, mas para que conciliem as pessoas nessa aba de pessoas, vocês primeiro precisam fazer esse passo a passo, que é o quê? Ir até a aba de organização, fazer o desligamento do funcionário de forma completa, né? Desativá-lo aqui, entrar nos dados trabalhistas, clicar nos dados trabalhistas, colocar o desligamento do funcionário, ele vai pedir para que vocês coloquem um mês de referência aqui e atualizar. Se eu não fizer isso, eu não consigo conciliar o funcionário lá na aba de pessoas, na rescisão. Por quê? Porque ele não entende esse funcionário como um funcionário desligado. Essa aba está com problemas, ela é uma aba que a secretaria já sinalizou para a gente, que mesmo que vocês façam todo esse passo a passo, o funcionário ele não está sendo carregado para a aba de rescisão, para a folhinha, né, de rescisão. Então, assim, se vocês têm algum funcionário nessa condição que foi desligado e precisa fazer essa rescisão no lançamento das verbas, vocês precisam sinalizar para a gente aqui na DRE. Nome da organização, nome do SEI, nome do funcionário e a data, o CPF e a data de desligamento, porque a gente precisa encaminhar para a secretaria para fazer por lá, tá? Outra coisa que é muito importante, que a gente soube recentemente, referente à aba de rescisão. Por quê? É super importante que vocês se atentem ao sistema, porque a gente sabe da dificuldade que vocês têm, né, com relação a funcionários que foram desligados, e a gente sabe que, assim, às vezes a gente precisa da organização, que a outra organização colabore, que desligue o funcionário, faça a prestação de contas, para que vocês consigam, né, dar seguimento na prestação. Então, essa situação, a gente pede para que vocês nos informem também. Por quê? Porque a gente soube, né, teve através de grupos de WhatsApp, que está rolando um documento para desligamento e de forma, né, irregular do funcionário. Isso faz com que a prestação de contas da outra organização seja prejudicada, porque uma vez que vocês conseguem, né, fazer esse desligamento, pegar este funcionário, né, de forma irregular,
ele some da prestação de contas da outra organização. Então, assim, isso é um erro, isso é um problema muito grave, né, que a gente está tendo aqui em algumas prestações de contas, algumas unidades têm mencionado isso para a gente. Então, assim, todas as vezes que vocês tiverem um desligamento para fazer, ou um funcionário que vocês precisam fazer a prestação de contas e que ele está em outra organização, sinaliza para a gente, que a gente ajuda vocês. Então, finalizado lá o lançamento da rescisão na aba de organização, a gente volta para cá, para essa telinha, lança os valores referente à rescisão. Mona Lisa, tenho mais de uma rescisão no mês. Então, neste caso, quando tem duas, três rescisões no mês, aqui não é um valor individual. Aqui, vocês vão somar os valores referentes às rescisões, as bases, né, os impostos, os encargos, e vão lançar a soma dos valores aqui, referente a todos os funcionários, tá? Aí, depois que abrir todas essas abinhas, vocês vão lançar os documentos da rescisão nessa aba de documentos, e na aba de pessoas, vocês vão fazer o lançamento individual. Aqui, sim, é uma aba por pessoa. Então, desliguei lá mais de um funcionário, ele tem que aparecer para vocês aqui, né? Nesse momento não está aparecendo, como eu disse, está com erro no sistema. Então, ele vai aparecer para vocês aqui nos desligados do mês. Então, vocês vão selecionar o funcionário e vai realizar a conciliação referente às verbas rescisórias, aquilo que entra de fato na conta do funcionário, tá? Que vocês pagam, o valor conciliado. E aí a gente tem uma novidade aqui nessa telinha, para quem ainda não participou das oficinas, que é assim, o pagamento das verbas rescisórias, eles vão compor sempre essa aba de rescisão, tá? Desculpa. Sempre essa aba de rescisão. Então, todos os pagamentos relacionados à rescisão, eles vão vir aqui, nessa aba de pagamentos. Então, pagamentos aqui, entrei aqui na aba de pagamentos, conciliei o valor da rescisão, que é o líquido, né, que ele vai receber, vou adicionar, que ele vai aparecer aqui, adicionar um pagamento para conciliar o valor da GRF, se houver. Então, eu vou clicar em adicionar pagamentos, aqui não está aparecendo, mas sempre vai ter um ícone de adicionar pagamentos aqui. Vou realizar os lançamentos para conciliação da despesa referente à GRF e o sistema vai demonstrar o pagamento dos dois valores, como é demonstrado aqui embaixo. Tá? Então, nesta aba de rescisão, a gente vai fazer a conciliação das duas despesas. Bom, você está falando bastante e tem uma pergunta no bate-papo lá. Pode falar. Vamos lá. Poderia falar novamente como devemos mandar para lançar a rescisão? Para lançar a rescisão, por conta do erro do sistema? Se for isso, o que está acontecendo? Vocês precisam mandar o nome da organização, o nome do SEI. Se vocês puderem colocar aí no bate-papo, gente, eu acho que é importante. Então, é o nome da organização, o nome do SEI, o nome do funcionário, o CPF e a data de desligamento desse funcionário. É para aquele e-mail @CIGEP. Isso, aí vocês podem copiar CIGEP@SME. CIGEP. Isso, e o final é igual ao nosso, né? Mas aí vocês podem copiar a gente também, ou o técnico da prestação, para que eles tenham ciência do que está acontecendo. Perfeito. Então, aí vem aqui para a aba de encargos. A aba de encargos, né, de pessoal, é uma aba super importante, por quê? Porque a gente precisa conciliar todos os pagamentos referente a esses encargos, né? E esta aba, a gente precisa inserir os comprovantes de pagamento separados por mês. Então, aqui é referente aos encargos de fundo de garantia mensais. Então, a gente pede para que vocês não lancem a GRF da rescisão. Então, o que a gente vem falando nas reuniões, gente? Aquilo que vocês já fizeram no sistema, a gente não vai pedir para vocês alterarem, né? Já lancei a GRF aqui nos encargos de fundo de garantia porque foi orientado anteriormente. Ok, a gente entende e vai manter dessa maneira. O que a gente vai pedir para vocês alterarem no sistema conforme for analisadas as prestações de contas? Aquilo que for estritamente necessário, tá? Situações em que a gente consegue lidar aqui dentro, a gente vai manter do jeito que está, porque a gente sabe que as orientações, o programa era outro anteriormente, a gente sabe que as orientações foram outras anteriormente, então a gente vai conduzir dessa maneira, para que a gente não atrase tanto. Assim como o fundo de garantia, precisa conciliar os encargos de INSS, PIS e imposto de renda.
Esses encargos, a conciliação desses encargos, a gente sabe que ela é dentro de uma guia apenas, né? Então, todas as vezes que vocês forem fazer a conciliação dos encargos de INSS, PIS e Fundo de Garantia e Imposto de Renda, ele vai fazer uma conciliação como se fosse um pagamento em lote da folha de pagamento. Então, é assim, daquele valor, vamos supor que a guia deu 60 mil. Então, cada valorzinho aqui vai ter, cada encargo vai ter o seu valor. Então, daqueles 60 mil, eu vou retirar, né, no valor pago, o valor correspondente para cada encargo que vocês pagaram, tá? Até que ele zere o valor lá na conciliação. Tá? Então, assim, é importante que vocês insiram as planilhas de rateio, as guias de comprovante e a guia de comprovante de pagamento. É obrigatório a inserção desses documentos para todos os encargos. Essa abinha de outras despesas de custeio, a gente está solicitando para que vocês incluam nesta aba as despesas relativas ao funcionário. Por quê? Essa aba de recursos humanos, a gente fala apenas sobre o funcionário. Então, a gente pede para vocês colocarem vale transporte, convênio médico odontológico, seguro de vida, sindicato dos empregados e os respectivos rateios das despesas, se for o caso. A aba de outros encargos, gente, a Adri ainda não tem nenhuma finalidade para ela, tá? Então, por enquanto, a gente não está utilizando a aba de outros encargos de pessoal. Tá com dúvida? Pode falar. Não tem nenhum. Então, seguindo, a aba de despesas de imóveis, a gente vem agora, né, para a aba de despesas de imóveis, que é o quê? Utilizada para lançamento das despesas relacionadas à locação do imóvel da parceria. Então, aquelas unidades parceiras que possuem um imóvel, possuem um prédio locado, vão utilizar essa abinha aqui, esse item de despesas de imóvel. Então, aqui ele tem a caixinha direta para cada item. Então, aqui no caso, seria locação do imóvel. Obrigatório inserir recibo, comprovante de pagamento para cada locador, se for mais de um. Então, cliquei aqui e fiz a conciliação bancária dos valores. IPTU, inserir a parcela e o comprovante de pagamento, obrigatório também. Imposto de renda, inserir a guia de IR e o código 3208. A gente sabe que as guias de imposto de renda para imóveis, também para locação de imóvel, ela também já compõe a guia da DCTF Web, que está lá junto com os encargos da folha mensal. Então, assim como vocês vão subir aqui na aba de encargos a mesma guia para INSS, PIS e Imposto de Renda, vocês também vão subir a mesma guia aqui para Imposto de Renda de locação, se for o caso. O que é o caso? A organização paga o imposto de renda direto para uma pessoa física. Se o pagamento da organização para a pessoa jurídica, não há incidência de imposto de renda. Agora, se a locação for de pessoa jurídica, né, que no caso é o C, para a pessoa física, há incidência do imposto de renda. Então, é obrigatório a organização reter este imposto antes de fazer o pagamento final para o locador. Quer falar alguma coisa? Perfeito, não, vamos tocar. Tá ótimo. Aqui é só uma orientação, né, que a gente faz referente a essa questão da despesa de imóvel. Quer falar um pouquinho, Daniel? Só para tomar uma água, por favor. O que a gente fala sempre o contrato de locação, ele é entre a organização e o locador. E nessa perspectiva, a DRE repassa um valor acordado aí no momento da celebração, né, que é reajustado anualmente. E muitas locações, o valor acordado lá pela organização e pelo locador, ele é maior do que a DRE repassa. Então, nesse sentido, se a data de pagamento é dia 10, todo dia 10 do mês, né, vou colocar um valor aqui, vamos pensar que a DRE faz um repasse de R$7.000 e a organização complementa R$3.000 no valor acordado por vocês, a organização, em 10 mil. O que a gente pede, isso é importante, esse recurso ele tem que entrar na conta antes, né, de sair. Então, se é o dia 10 de novembro, é o dia que vai sair os R$10.000 lá para a conta do locador, então 7 já vai cair no dia 1º, né? O primeiro dia 8 já cai o valor da DRE. Os outros 3 ele tem que entrar antes do dia 10, tá? Não pode utilizar esse valor aí da verba per capita mensal para lá no final do mês, depois, antes de fechar o mês. Não, porque
que a Adri acaba emprestando, né? A gente já viu casos até na prestação Na de prestação conta, de né? contas, isso acaba aparecendo. Então, a gente... né? Devolução de recursos. A devolução né? de recursos. A gente realmente verifica isso o dia que esse recurso entrou na conta e o dia que saiu. Tem que entrar primeiro pela organização para depois sair para o locador, tá? Senão a gente fica fazendo um tipo de empréstimo, né? E não é permitido. Sobre o IPTU. Tá bom? O IPTU também. O IPTU é previsto em portaria. Né? O IPTU ele é liquidado, pago, né, pela organização. Então, o locador às vezes fala, imóvel é meu, está no meu nome, é minha responsabilidade, eu vou pagar isso aqui de uma parcela única no começo do ano. Não aceito, né? Não é aceito isso depois da prestação. Então, se o locador não tem a intenção de receber esse repasse, né, do IPTU, a gente acerta a documentação aqui. Então, só tem esse formato, não tem um outro formato, né, dele fazer um carnezinho para você pagar para ele, não. O formato a gente vai corrigir isso de forma assim, 100%. Alguns casos aí tinham uns acertos para fazer, mas para 2025 não tem esse acordo, tá? Do locador pagar o IPTU e depois faz um carnezinho para organizar. Não, tem que ser quitado direto pela organização, tá? Em parcelas, tá? Não pode ser também parcelado. Bom, finalizando a aba de despesas de imóvel, a gente vai para a aba de despesas gerais, que é utilizada para o lançamento das despesas relacionadas a concessionários, manutenção, alimentação, limpeza, entre outros, né? Todas as despesas gerais do SEI, os custos gerais. Então, são todas essas despesas que a gente tem aqui naquela abinha, né, de despesa. Né? Então, assim, vocês vão selecionar o item pagamento das despesas gerais, pagas com recursos da parceria, né, de acordo com o plano de trabalho, lembrando que todas essas despesas elas têm que estar no plano de trabalho. Né? E a gente pede para vocês incluírem na descrição da despesa, incluir a descrição da despesa, não incluir notas fiscais, então, assim, não é necessária a inclusão de notas fiscais nessas despesas gerais, exceto se a compra for em drogaria ou se houver solicitação de prestação de contas especial. Então, não tenho compra de drogaria, a prestação de contas não é especial, eu não preciso subir nota fiscal, tá? Então, a gente vem aqui com um exemplo, né, de inclusão de despesa. Vocês vão selecionar a despesa que vocês querem, né, inserir no sistema. Eu vou colocar insumos de produtos alimentícios, alimentação. Eu vou lá em adicionar, vou selecionar aqui o tipo de documento. Essa chave da nota fiscal, ela não é obrigatória. Mas este documento fiscal, sim, ele é obrigatório. Então, todos esses itens em vermelho, eles são obrigatórios de lançamento. Aqui a gente vem com uma descrição básica da compra, é um item de alimentação. Então, o que eu comprei aqui? Né? Às vezes é um fornecedor que a gente também não tem, a gente não sabe o que foi comprado, aí a gente precisa saber o que é. É FLVO, é alimentação, manutenção, enfim, tem todas essas informações, uma descrição básica para a gente saber. Por quê? Uma vez que tem nota fiscal, eu não preciso da descrição básica. E a descrição, gente, não é assim, ó, paguei com Pix, transferência via TED, ou transferência bancária. Não, é uma descrição do que foi comprado com o valor, né, da parceria. Então, aqui eu não preciso saber quantos ovos, batatas e cenouras vocês compraram. Eu preciso só saber a que se refere este valor, né? Essa conciliação. Serviço, né? Serviço de hidráulica, serviço de elétrica, para a gente saber, porque coloca só o nome do prestador. Isso, a gente não tem como saber, né? Às vezes o nome do prestador é pessoa física, a gente não tem como saber, enfim. E aqui é a abinha que vocês selecionam o fornecedor, né? Que é o que eu falei, que vocês às vezes cadastram aqui mesmo. Né, nessa aba, e a gente fica sem saber, vocês ficam sem saber quem é que está duplicado ou não. Então, todas as vezes que vocês forem cadastrar, busca lá na aba de informação, e aqui ele vai trazer os fornecedores já cadastrados. E aqui é um exemplo, na verdade, de lançamento de despesa, né? Ele segue, na verdade, o mesmo padrão que a gente falou da movimentação bancária. Vocês vão colocar os valores, né, da ata, e aqui selecionar a conta, o valor sempre tem que aparecer conforme esse exemplo aqui, para vocês conciliarem, né? Então, aqui, esta aba de comprovante só será utilizada se for, né, o caso necessário de colocar uma justificativa, ou uma nota fiscal que foi solicitada pelo técnico, ou a compra, né, referente à drogaria, ou a prestação de contas especial. Então, esta aba de comprovantes, né, ela é selecionada apenas nesses casos. Não é para subir nota fiscal normalmente, né, todos os meses aqui, trimestres no sistema. Então, preencheu, tá tudo certinho? Atualiza.
A aba de concessionária, gente, é uma aba que os comprovantes de pagamento, a fatura e o comprovante de pagamento, eles são obrigatórios. Então, a fatura, ela é obrigatória em todas as concessionárias, que é água, energia elétrica, gás, telefone e internet, e o comprovante, ele será incluído por vocês, caso a despesa não tenha sido paga pela conta do SEI. Então, paguei a Sabesp pela conta do SEI, eu consigo enxergar esse valor saindo lá na conciliação bancária, porque tem o beneficiário final, então eu não preciso demonstrar o comprovante de pagamento, apenas a fatura, que ela é obrigatória por conta de juros, multa, né? Agora, se eu paguei esta conta de água ou energia elétrica, qualquer tipo de concessionária, em outra conta, aí sim o comprovante de pagamento é obrigatório que vocês subam aqui. Manutenção. Ela é utilizada para incluir as manutenções realizadas no SEI. Então, a gente precisa inserir a descrição básica e informar o local que foi realizado. O que a gente recomenda, né? Todas as vezes que vocês forem fazer qualquer tipo de manutenção, obviamente que não aquelas, né, pequenas que a gente sabe, que é a consulta para o núcleo de parcerias, né? Que aí, assim, a gente consegue acionar o núcleo de prédios quando for necessário. Não, isso é fato. A gente sabe que coisas emergenciais e um valor também que não é muito expressivo, né, precisa ser feito e realizado na hora, né? Entupiu um cano, enfim, fechadura, quebrou um vidro. Isso aí não precisa pedir orçamento, né? São coisas simples e práticas. A gente fala em manutenções aí que um valor mais robusto, aí, elevado, que precisa consultar o núcleo de parcerias, até mesmo porque a gente depende da manutenção, pode parecer que a manutenção acaba virando uma obra, uma reforma, que não é previsto ali pelos artigos 37, 38 e 39 da portaria. Então, a gente define isso aqui. Na dúvida também pelo nosso setor, a gente caminha para prévios, eles vão fazer uma visita, tá bom? Para não ter problema depois da prestação. Então, é feita uma manutenção, que aparentemente é uma manutenção, e ela vem com nota fiscal caracterizando uma reforma. Então, coisas assim, que vocês tenham dúvida, liga para a gente, manda mensagem. Às vezes, numa ligação resolve, né? Numa ligação. Fala assim, quebrou uma telha, troca a telha, gente. Acabou, troca a telha. Agora não, tem uma questão, um vazamento aqui, vai ter que quebrar todo o piso, que vai até a rua, então liga para a gente. A gente pede o pessoal de prédio dar uma olhadinha, fazer uma vistoria. Bom, é isso. A aba de serviços de saúde, a gente solicita que vocês incluam os valores referentes a prestadores de serviço, que é da saúde e segurança do trabalho, né? Geralmente a gente vê aqui que é a Medcorp, né? Mas tem outras empresas que fazem esse tipo de serviço. Então, serviços de saúde destinados apenas à saúde e segurança do trabalho. Então, aqui a gente traz um resumo geral das despesas gerais, né? Tudo aquilo que vocês lançaram, ele vem compor esse final aqui. Então, todos os valores de comprovação e o valor de pagamento, eles obrigatoriamente precisam estar iguais. Porque se eles não estiverem iguais, eles vão dar problema lá no saldo da prestação de contas. Então, se tem algo diferente entre os valores totais, é porque algum lançamento aqui foi feito incorretamente. Então, aí vocês conseguem verificar, né? De repente, tem um valor aqui, tá 11 mil aqui tá 11.500, opa, tá faltando alguma coisa aqui, que eu preciso entrar nessa despesa para verificar novamente. Aqui a gente traz algumas dicas. Vamos supor, eu estou tentando conciliar uma despesa e o sistema não encontra o valor. Ele fica travando e fica vermelhinho sempre aqui. Então, o que a gente pede para vocês? Retirarem os filtros de restrição. Então, vem aqui na despesa, tira aqui, ó, nenhuma restrição. Já teve caso de precisar pagar a data aqui, para ele encontrar o valor. Aí clica aqui em selecionar. Quando clicar em selecionar, provavelmente ele vai encontrar o valor que vocês estão procurando. Porque aqui, ó, vocês lançaram o valor correto, supondo que os valores estão corretos e a data de pagamento também está correta, tá? Então, aqui, se aqui em cima está correto, o sistema teria que encontrar o valor aqui. Se não encontrou, mesmo tirando os filtros de restrição, verifica se os lançamentos aqui em cima estão seguindo o padrão, né? Se estão corretos. Se não, aí a gente precisa verificar.
Outra dica também é referente a essas situações que estão acontecendo. Os valores são conciliados, mas o sistema não reconhece. A gente traz aqui um exemplo para vocês de um valor que estava conciliado, né, mas o sistema ainda continua aparecendo aqui o erro, né, o débito, o valor, né, como se ele não tivesse feito a conciliação. Então, todas as vezes que acontece isso, a gente solicita para vocês clicarem na linha da despesa. Uma vez que vocês clicaram na linha, o sistema vai carregar e vai mostrar para vocês essa informação aqui embaixo. Então, aí ele vai mostrar para vocês esses dois xizinhos aqui, ó. Geralmente acontece um lançamento apenas, o sistema não reconheceu apenas a conciliação. Então, a gente pede para que vocês limpem o campo aqui, ó, cliquem no X e conciliem novamente a despesa. Essa manobra geralmente dá certo, tá, gente? A gente teve casos aqui durante a oficina, inclusive, que a gente fez, a organização apresentou esse problema, a gente fez, ele limpou, conciliou a despesa de novo e deu tudo certo. Aquela aba de pagamento que eu comentei com vocês lá na parte de recursos humanos, ela serve para todas as despesas, tá? Mas aqui a gente trouxe um exemplo, por exemplo, de rescisão. Que a organização, ela fez a conciliação uma vez, mas ela achou que ela não tinha feito. E aí o sistema não estava reconhecendo, por algum motivo não reconheceu. E aí ela fez de novo. Só que aí o sistema reconheceu 2 vezes o mesmo pagamento. Então, embora aqui aparentemente o valor não esteja conciliado e não esteja, né, demonstrando para quem que era o valor, esse pagamento duplicado interferiu no saldo. Então, estava dando um valor a mais lá no saldo. Então, sempre observar as abas de pagamentos, né, para saber se existem valores não conciliados ou duplicados, que no caso desse aqui estava duplicado. A gente vem aqui para a aba de bens permanentes agora, que é para a inclusão de bens adquiridos, produzidos ou construídos no período em que os respectivos documentos fiscais de aquisição. Então, aqui o processo é semelhante, né, às despesas gerais, o lançamento das despesas, só que aqui, neste caso, é obrigatório o número da chave de identificação da nota fiscal. Por quê? É um número bem longo, né? Isso. Então, aqui é obrigatório, por quê? Porque neste campo é obrigatório a informação da nota fiscal, os orçamentos, né, e os comprovantes. Então, aqui a gente pede, além da descrição, né, do número da nota, vocês, né, informem todos esses campos que estão em vermelho, e aqui faça, sim, a descrição detalhada do bem adquirido e já com o número de processo de incorporação. Aqui é a mesma coisa, seleciona o fornecedor, né, já cadastrado, e faz a conciliação bancária deste pagamento. Aqui, sim, vocês vão subir nessa aba de comprovantes, vão selecionar e vão subir os orçamentos e as notas fiscais e atualizar. Jair, você quer falar um pouquinho da bens? Então, a gente até conversou nas oficinas com as organizações a respeito da questão de bens, né? Porque lá no passado, a gente até fazia esse trabalho lá no setor, né? De fazer a incorporação. Hoje existe um setor, que é o setor de bens, que também está passando uma organização, porque da mesma forma que nós ficamos com as nossas prestações atrasadas, né, lá do SEI, isso atrasou um pouco a questão das incorporações, a gente precisa organizar agora esse período de solicitação desses números de incorporação. Eu estou conversando individualmente com as organizações que, se estiverem encontrando algum tipo de problema com esse número de bens, que converse comigo para a gente poder alinhar e tentar agilizar aí esse número, tá bom? Pode conversar comigo e a gente faz a ponte lá com o setor. Isso, então aqui só para reforçar, o CIGEP, né, e essa área aqui, ela não tem interface nenhuma com o setor de bens, então o processo ele continua sendo como o Jair falou. Aqui a gente só detalha então o bem adquirido e inclui o número do processo de incorporação. Rateio de funcionários, esta aba é apenas para para as unidades parceiras que já possuem rateios aprovados, né, no plano de trabalho. Então, para que o funcionário rateado ele seja conciliado, ele precisa estar cadastrado lá na organização na aba de pessoas, como um funcionário não alocado. Essa informação aqui, gente, a gente não traz de forma tão detalhada, principalmente os outros itens, né, da parte de organização, porque existem vídeos gravados no nosso canal lá no YouTube,
detalhando exatamente como vocês devem cadastrar esses funcionários, tá? Então, aqui é a parte só da prestação de contas. Então, uma vez que esse funcionário já está cadastrado, ele tem que aparecer aqui na aba de pessoas. Se ele não está aparecendo, é porque o cadastro dele, de alguma forma, está incorreto, tá? Às vezes, a pessoa cadastra e coloca a data de demissão, né, de desligamento. Então, se existe data de desligamento, ele não vai aparecer aqui. Então, tem que limpar o cadastro dele lá com a data de desligamento. E aí, sim, ele vai aparecer. Constando o funcionário aqui, vai fazer a conciliação dos valores referente aos pagamentos aprovados no plano de trabalho, né? Ao rateio, né, de cada unidade, no caso. Esse item de impostos, a gente solicita para que vocês coloquem os impostos relacionados às notas fiscais, né, de prestador de serviço, geralmente tem retenção de ISS, então aí essa aba vem para a aba de imposto. Lá na aba da prestação de serviço, eu vou conciliar só aquilo que foi para a conta do prestador, né, e aqui eu venho para conciliar o imposto. E também para a inclusão de pagamentos referente à TFE, né, que é aquela taxa de fiscalização de estabelecimento, que ela é uma taxa única para o endereço da organização, né, do SEI. Então, assim, TFE referente à organização não é permitido o pagamento, tá? Então, é só referente onde o SEI está localizado. A aba de rendimentos e receitas, vocês vão incluir apenas valores relativos ao rendimento da conta aplicação. Então, aqui ele está subdividido em rendimentos da aplicação da conta provisão, né, que é só rendimentos da conta poupança, e o rendimento da conta aplicação. Aqui, ó, a gente solicita... Voltar. Aqui a gente solicita para vocês não inserirem o extrato também, não é necessário. Da mesma forma que na conta de movimentação do provisionado não precisa, o rendimento também não é necessário. Então, por quê? Porque o documento já consta na aba de conciliação bancária. Então, aqui a gente vai realizar a conciliação apenas dos valores, deduzindo os juros e impostos. Então, é só o valor líquido. Só voltando um pouquinho aqui, eu não sei se contemplou, a organização está fazendo uma pergunta, se não tem necessidade de preencher a aba bem. Eu acho que ela confundiu um pouquinho, sim. Tá? Não, é porque assim, ó. Deixa eu voltar lá na aba bens. A gente não colocou essa aba aqui, gente, por quê? Porque a gente vem conversando com a secretaria e essa aba bens, ela ainda está em... Vamos dizer assim, ela ainda está em construção. Por quê? Porque a gente percebeu que tem alguns erros que estão aparecendo em algumas organizações que a gente já viu. E aí a gente, por enquanto, quem já preencheu, não tem problema, pode manter o preenchimento, tá? Mas a gente ainda está conversando com a secretaria, por quê? Porque essa aba bens, porque ela está em construção, ela ainda não está em pleno funcionamento, então pode ser que ela apresente alguns erros. Então, por enquanto, a gente não vai solicitar que vocês preencham, né, quando tiver algum bem permanente que seja cadastrado de forma nova agora, né, nos novos processos. Então, quem já cadastrou pode manter, e aí quem não cadastrou, por enquanto, a gente vai pedir para não cadastrar. Não está interferindo em nada, tá? Só para vocês saberem, ela não está interferindo em nada, mas é por conta de uma atualização ainda do sistema que eles estão fazendo. Restituição e devoluções, né, utilizada para a inclusão de valores restituídos referente a taxas bancárias, devolução de valores por uso indevido da verba, juros, multa, TED ou PIX devolvido. Então, todas as devoluções que a gente for solicitar para vocês, ela vem para essa aba de restituição e devoluções. Então, é importante que vocês saibam que tem devolução de valor aqui, que é apenas para devolução de valores, e restituição de taxa bancária, que é apenas para taxa bancária. Então, se eu tenho o valor de taxa bancária para devolver, eu não vou devolver nessa aba de devolução de valor. Eu vou colocar aqui na aba de taxa bancária, e vice-versa, tá? Então, ele vai abrir aqui um campinho para vocês individual, né, para devolução e restituição, para lançamento dos valores, tá? Então, assim, a gente pede para vocês tomarem cuidado com relação a essa aba, principalmente quando é referente à devolução de outro ano civil. Porque
tem, né, diferença quando você está dentro do ano civil, você devolve um valor, ele vai de volta para a conta do SEI, que vocês podem utilizar até o 20 de janeiro do ano subsequente, né, até o fechamento do ano civil, e tem o valor que é devolvido via DANS, por quê? Porque é um valor utilizado no ano civil anterior, tá? Então, a gente sempre pede para vocês tomarem cuidado com relação a essa questão sobre as devoluções de valor. Essa informação aqui é uma informação nova, a gente não falou sobre ela nas oficinas, mas a gente resolveu trazer ela aqui, porque a gente também está finalizando o ano, né, Jair? É isso. Então, tem algumas informações que a gente precisa colocar para vocês. Então, aqui, né, é o relatório de execução do objeto, que é aquele relatório que vocês já faziam, né, quando o processo era no SEI. Ele continua do mesmo jeito, né, as organizações, elas ainda fazem aquele relatório no Word, né, para salvar em PDF, porque tem muitas fotos e registros, né? Então, aqui, todas as vezes que vocês forem fazer o relatório de execução do objeto, tem que observar, por quê? Porque as metas, aqui, elas são iguais para todo mundo. E as atividades, elas, é uma descrição, na verdade, padrão. Então, elas não podem ser alteradas, tá? Então, para a inclusão de meta, para alteração de alguma informação aqui, elas precisam ser realizadas lá no plano de trabalho dentro do SIGEP. Então, a gente pegou um caso esses dias de uma unidade que aqui a descrição das metas estavam todas alteradas. Elas acompanharam trimestres diferentes iguais, né? Por quê? Porque ela fez a alteração lá no plano de trabalho. Então, ela estava fazendo, ao invés de fazer aqui na execução, ela fez lá no plano. Então, estava interferindo aqui na prestação de contas, tá? Então, esse relatório de execução do objeto é isso. Vocês a descrição de atividades e metas, ela é padrão, né? Ela vai continuar, não vai ser alterada. E todas as vezes que vocês forem incluir as metas, vocês vão clicar na meta correspondente para inclusão das ações desenvolvidas. Então, vou descrever as ações desenvolvidas. O sistema, ele tem uma quantidade de caractere, né, para inserção. Então, possivelmente, uma organização que escreve bastante, que teve muitas ações, né, para aquela meta em questão, não vai caber. Então, o que a gente está orientando para que vocês façam, né? Vem como dica aqui para vocês. A OSCE poderá inserir o relatório completo em PDF, lembrando, né, da Lei de Proteção de Dados, na meta 1, e apenas preencher as ações desenvolvidas referente às outras metas, mencionando as fotos e ou informações adicionais no relatório em anexo. Então, vamos supor, aqui a gente está falando da meta 1. Aí eu vou descrever aqui e vou colocar o relatório na íntegra aqui no anexo, tá? Aí na próxima meta, por exemplo, meta 2, venho aqui, vamos supor que é a meta 2. Vou descrever as ações desenvolvidas e vou colocar anexo na meta 1, tá? Então, porque às vezes tem foto, né, tem informação, e a gente sabe que o sistema ele demora um pouco para carregar as informações. Então, ao invés de vocês subirem vários anexos de PDFs ou de fotos em todas as metas diferentes, né, vocês sobem apenas na meta 1 e mencionam onde está o arquivo nas demais descrições. Analisa, acho que tem duas perguntinhas que eu acho que vale a pena falar, que é sobre... Já fez a devolução de valores referente à taxa de juros do terceiro trimestre. Como proceder? Então, a gente precisa ver a que se refere essa devolução de valor, tá? Então, assim, essa questão da devolução, vamos voltar lá um pouquinho. Essa questão da devolução, gente, é importante que vocês entrem em contato com o técnico de vocês para eles entenderem a que ano civil se refere, né? Se a gente está falando de uma prestação desse ano ou do ano passado. Então, isso é importante que a gente fale de forma individual. Eu trouxe aqui de forma geral, para a gente tomar um pouco mais de cuidado, até para que essa conversa aconteça de forma individual com o técnico mesmo, porque ele vai verificar a prestação de contas de vocês para entender o porquê que esse valor está sendo devolvido. Eu acho também que vale a pena a gente reiterar que nós vamos ter os plantões agora em novembro. Isso. Talvez na oficina, onde a prestação, a gente consegue abrir a prestação ali, e
vocês podem entender melhor, né, Isso. o procedimento. Porque, né? assim, existem devoluções de outros valores que é de outro trimestre, mas existe devolução, por exemplo, da taxa bancária, que é daquele trimestre que vocês estão fazendo. Então, a taxa dentro do trimestre, ok. A minha preocupação é só com relação a essa questão da devolução de valores, quando o técnico aponta, hoje, por exemplo, estou vendo uma prestação de contas ainda daquela do SEI, né? E eu vou apontar uma devolução que precisa ser realizada. Às vezes, ao invés de devolver via DANSP, o SEI vai lá e devolve na conta do SEI e depois paga a DANSP, né? Então, essa movimentação de valor, ela sim vai interferir na prestação de contas e por isso a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, tá? Por quê? Porque pagamento via DANSP, ele não precisa depositar na conta do SEI para depois pagar a DANSP. Então, por quê? Porque a DANSP é recurso próprio. Então, eu vou emitir a DANSP, eu como técnico vou emitir a DANSP, e a organização ela vai pagar com o recurso da organização aquela DANSP. O valor ele não precisa passar pela conta do SEI, tá bom? Então, tem essas questões aí que a gente só precisa alinhar direitinho. Então, aí, voltando aqui no relatório de execução do objeto, vocês colocam, então, o anexo. Perdão. Coloca aqui o anexo, né? Menciona que está na meta 1, ou meta 2, enfim, a gente colocou a meta 1 porque é a primeira e vocês acabam colocando o relatório na primeira meta, né? E coloca o relatório em PDF e menciona nas outras que o relatório na íntegra está na meta 1, tá? Falando agora de final de ano, né? A gente tem a pesquisa de satisfação. Quer falar um pouquinho, Daniel? Sim, a gente tem a nossa reunião mensal de novembro, a gente vai tratar vários assuntos, inclusive o prêmio, os encaminhamentos, pagamento aí para final de ano, como vai se dar essas ações. Isso, acho que dia 19 do 11, se a gente chegou a marcar a data. Eu acho que a gente ficou... A gente costuma deixar de terça-feira, e tem 19 do 11, como a terça-feira que está finalzinho de novembro, fica meio que pré-agendado, tá bom? A gente vai passar essas informações. O que nos trouxe preocupação é que 19 de novembro já está quase no finalzinho aí de novembro, quase finalzinho do ano. E a organização, a unidade, precisa pensar como vai fazer a pesquisa, né? E ela tem que ser feita com a comunidade escolar ali, né? E isso precisa ser feito no mês, a gente recomenda, né? No mês de novembro e comecinho de dezembro. Não deixar para a última hora, porque algumas famílias às vezes não vão viajar e não vão até o final aí do dia 20, tá? Existe a questão de formulário, que é muito prático hoje em dia. Nós já demos algumas dicas aí para vocês, tá? O manual, ele traz aquele papel impresso, dois lados, né? E a impressão gera custo, né? Depois a pessoa vai ter que conferir e tabular isso. Hoje, o formulário é muito mais prático. Falando em formulário, o Frank, acho que subiu aí no bate-papo a nossa lista de presença, que é nesse formato de formulário. Vocês podem criar uma pesquisa de satisfação em formulário, encaminhar para as famílias, disponibilizar um tablet na escola, um computador para as famílias responderem ali, é coisa muito rápida mesmo, e facilita porque isso volta para a gente como que a gente chama de um relatório, qual que é o nome que a gente... Uma ata. Né? Isso, na verdade, uma a gente ata. vai pedir a ata para vocês, é um resumo. né? É uma ata, resumo do resultado dessa pesquisa. A gente não quer calhamaço de papel, não. A gente só precisa dessa ata, dessa pesquisa que ela foi realizada aí pela equipe gestora da unidade, né? Da forma que vocês acharem melhor aí. Tá? E a gente pede para fazer isso em novembro, não deixa para a última hora, porque esse documento ele compõe ali os documentos de prestação do quarto trimestre. Pesquisa de satisfação, ele compõe a prestação, né? E do lado de cada DRE, nós temos o relatório de monitoramento e avaliação, que é um documento nosso, que a DRE, a Comissão de Monitoramento, vai avaliar todo esse ano aí, fiscal. Tá bom? Então, agora, vamos ver como isso vai acontecer no CIGEP. É o segundo ano, né, que a gente está trazendo isso, né? Porque começou lá em 23, né? O quarto TRI de 23 e agora o quarto TRI de 24, que era feito no C, agora no CIGEP. Porque assim, gente, o CIGEP, ele ainda não tem um campo específico para lançamento da pesquisa de satisfação. Ele até existia, mas ele só estava disponível para a DRE. Só que a gente entende que esse documento é um documento, né, que é inserido pelas organizações. Então, como que vocês vão fazer essa inserção? A gente, em conversa até com a secretaria, em outras diretorias também, né, a gente entendeu que neste momento, né, que o programa ainda não possui esse
esse local para a inclusão da pesquisa, a gente vai incluir na meta 11. Então, além de descrever, né, as ações desenvolvidas aqui que vocês, referente à meta 11, que é implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da unidade educacional, aqui no anexo, obrigatoriamente, no quarto trimestre, essa pesquisa de satisfação tem que compor o relatório de execução do objeto, tá? Então, neste momento, até que, né, que a gente tenha uma atualização do sistema, em que haja um local específico para a pesquisa de satisfação, a gente vai colocar Na o meta documento 11. aqui na meta Ou seja, 11. então no quarto trimestre, a meta 1, ela pode compor aquele relatório, né? Que é um relatório em PDF, que cabe foto, fica mais leve. E as outras metas, a 2, a 3, a 4, ela vai referenciar. Olha, mais informações, vide meta 1, relatório anexo PDF. E nesse quarto trimestre, excepcionalmente, a meta 11, ela vai ter esse PDF. É um PDF também, né? Porque Isso. com essa ata, apenas a ata, a gente não quer 200, 300 folhas da pesquisa preenchida pela comunidade. Não, apenas a ata final, o resultado obtido dessa pesquisa na meta 11 em PDF, tá bom? Precisa compor, então faz parte. Então, aqui a gente trouxe para vocês, finalizando já, tá, gente? Nós estamos finalizando. Estamos finalizando. A gente trouxe aqui para vocês um resumo, né, de dicas, assim, porque qual que é a nossa agonia maior? O saldo da organização não bateu. E agora? O que eu faço? Que desespero é esse, né? Então, o que a gente vem falando para vocês? Verificar se os lançamentos do OFX estão condizentes com o extrato em PDF. Por quê? Porque o OFX, ele traz de forma eletrônica todos aqueles lançamentos que foram realizados dentro do trimestre. E o extrato em PDF, ele vem como papel, e muitas vezes, um lançamento que foi realizado, por exemplo, num sábado, ele só foi movimentado na segunda-feira, no próximo dia útil. Então, o OFX, ele vai trazer a movimentação das despesas, né, no dia exato em que ela saiu, né, e o extrato em PDF vai demonstrar o dia que foi realizada a compra. A gente tem situações assim, que a gente está pedindo encarecidamente para as organizações se atentarem a essa questão, principalmente quando é a alteração do trimestre. Por quê? E, em especial, né, do quarto tri para o primeiro. Porque muitas organizações fizeram compras ou utilizaram a verba no dia 20 de janeiro. Porque eu tenho que zerar esse saldo, então eu vou utilizar. Dia 20 de janeiro caiu no sábado. Então, o que aconteceu? No dia 22 de janeiro, que foi o dia útil seguinte, né, a segunda-feira seguinte, o OFX ele trouxe, né, todos aqueles lançamentos que foram realizados no dia 20 para a segunda-feira. Então, o saldo, né, do dia 20, ele sofre uma interferência justamente por isso, por conta da movimentação do valor. Só compensou no dia útil. Isso, só compensou no dia útil. Então, assim, o extrato em PDF, ele traz para mim a movimentação no dia 20, que a compra, né, a despesa foi realizada no dia 20, mas o OFX ele não enxerga essa diferença. Ele vai trazer só no dia 22, não no dia útil seguinte. Tá? Então, isso é uma dica super importante. Verificar se o saldo inicial está correto. Então, assim, todas as vezes que eu estou fazendo a primeira prestação de contas, né, lá no início, eu vou olhar se o saldo inicial está correto. A primeira prestação de contas, quem que lança o saldo? Nós aqui da DRE. Então, se tem alguma interferência no saldo que vocês estão verificando aí no PDF que vocês têm, um saldo inicial que foi lançado aqui pela DRE, vocês precisam acionar o técnico de prestação de contas, tá? Agora, se já é uma prestação de contas que já vem, né, de outros trimestres, a gente precisa verificar o que está acontecendo, porque ele, naturalmente, ele precisa bater. Se a prestação já foi fechada, né? Estava certinho. Verificar se os repasses estão corretos. Repasse também é lançado pela DRE Campo Limpo, né? Então, qualquer interferência no repasse também tem que ser sinalizado para a gente. Verificar se todas as despesas estão conciliadas corretamente, em especial as despesas gerais, que a gente consegue, né, verificar se o valor pago e comprovado estão iguais. Verificar se todos os rendimentos estão conciliados corretamente, se todas as devoluções foram realizadas, ou seja, PIS, TEC ou TED devolvido. Verificar aquela aba de pagamentos que a gente falou como dica lá atrás, né, para ver se existem valores não conciliados ou duplicados. E verificar se as despesas gerais, se a coluna, né, pagamento de comprovação, estão iguais.
Então, dando tudo certo, a prestação de contas bateu, todo o saldo está ali, ó, lindo, bateu, vou submeter minha prestação de contas, finalizei, só nesse momento que eu submeto a minha prestação de contas, tá? Então, assim, se todas as informações que a gente colocou aqui para vocês estão lançadas, todos os valores batendo, movimentação bancária está certa, restituição foi realizada, os rendimentos financeiros estão lançados, está tudo certinho, e mesmo assim meu saldo não bate, técnico, preciso da sua ajuda, porque tem alguma coisa acontecendo aqui. Pode ser erro de sistema, pode, claro, né? Mas a gente entende que, assim, essa tela aí que vocês estão vendo, ela existe, ela dá certo, a gente está conseguindo finalizar prestações de contas, né? Então, não é impossível chegar aí, tá bom? Então, a gente está aqui à disposição de vocês. Acho que, como o Daniel falou, é a última reunião que a gente vai fazer, né, referente ao CIGEP, né, assim, de forma tão total, né, mostrando o sistema assim. Eventuais reuniões, pode ser que aconteça, né, por urgências. Mas a gente tem o grupo de WhatsApp, a gente tem essas reuniões que a gente tem feito com vocês, e as oficinas agora presenciais. Então é isso. A gente já está no encerramento, agradecendo a participação de vocês, de todos, e também lembrando que nós vamos mandar agora um link para o dia 9, os interessados a participarem, um convite aí para esse sábado agora, tá? Ou aqui na DRE ou no CEL Casamento, que é bem próximo aqui, dependendo do número de pessoas interessadas. Também vamos já informar as plantões, né, que serão realizados aqui na DRE, neste formato, tete a tete, com a organização, com a unidade e o técnico, tá? Abrindo o computador e analisando especificamente cada situação. Tá bom? A gente tem a lista de chamada aí, a lista de presença de hoje, por favor, preencham. Tem o grupo também de WhatsApp, aqueles que ainda não estão participando do grupo, são dois grupos. Um grupo que é de mantenedor e os representantes legais, né, da unidade, que são os recados gerais, a nossa forma de comunicação mais rápida com vocês. E outro grupo é só do CIGEP, né, que são coisas técnicas do CIGEP. Se você não está em nenhum desses grupos aí, precisa participar, mande um recadinho para a gente. A gente, o técnico, liga aqui, passa o número que a gente coloca no grupo, tá bom? Eu acho que as perguntas também foram respondidas, não é? Lembrando que a gente vai encaminhar a lista, o link, né, para que vocês de interesse da oficina no sábado, que é a oficina presencial, e depois a gente vai informá-los com mais detalhes sobre as oficinas, sobre os atendimentos de plantão aqui na DRE Campolim. Essa reunião também está gravada, tá? Vamos encerrar a gravação daqui a pouquinho e já subir no canal, no nosso canal do YouTube, que tem que ativar o sininho e seguir a conta para vocês, para a gente ter um canal bem movimentado. Dá um like. Dá um like, tá bom? Monalisa, acho que teve algumas perguntas aqui, mas acho que é muito específica, que eu acho que dá para eles falarem com o técnico, né? Porque o técnico vai olhar a prestação e acho que aí resolve, né? Apareceram umas perguntinhas mais para o final. Eu creio que sim. Deixa eu ver aqui, nunca conseguimos inserir a execução do objeto, não cabe. Gente, a execução do objeto é sempre na aba de comprovação, tá? Ele segue a mesma, só, acho que, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. A aba de execução do objeto, ele vai seguir a mesma aba de comprovação, né? Vai ter o linkzinho lá de comprovação e vai ter a execução do objeto lá embaixo, que vocês podem incluir no relatório. É porque o que acontece? Pode ser que vocês estejam confundindo, porque o CIGEP, ele tem dois locais. Ele tem a aba de informação, que ele traz aqui para vocês, de comprovação, perdão, deixa eu abrir aqui, de comprovação, que lá embaixo ele tem a execução do objeto, e aqui para vocês abre uma aba de relatório. Relatório também tem execução do objeto. Essa aba de relatório não é para inserção do documento, tá? É só para emissão do relatório mesmo. Então, para inserir o relatório de execução do objeto, é sempre aqui na aba de comprovações. O que mais?
Acho que é isso, né? É isso. Então tá bom, a gente agradece e até a próxima. Não esqueça de preencher lá o link do dia 9. É muito importante para a gente definir já hoje e no máximo até amanhã cedo mandar para vocês os participantes aí da nossa formação de sábado. Os contemplados da formação de sábado, tá bom? Obrigada, gente. Boa Obrigado, tarde. pessoal. Boa Até a tarde. próxima. Boa tarde.